Bom, vamos então agora fazer mais alguns exercícios sobre funções afins. Vamos lá. Determinar o ponto de interseção das retas correspondentes aos gráficos das funções afins. Então eu tenho duas funções afins agora. F de x igual a 4x mais 11, g de x igual a menos x mais 1. Se eu tenho duas funções afins, f de x e g de x, eu vou ter duas retas no plano cartesiano. E se elas vão ter ponto em comum, é porque essas retas vão ser concorrentes. Elas vão ter um único ponto em comum. Esse ponto em comum ele vai ter um par ordenado. A, B, alfa, beta, alguma coisa assim. Certo? Então, se eu chamar esse ponto de AB, eu tenho que a imagem de A na função f é B e a imagem de A na função g também é B, que é o ponto em comum entre as duas funções. Logo, eu estou falando que f de A é igual a g de A. A imagem de A na função f é igual a imagem de A na função g. O que isso significa? Significa que eu posso trocar x por A nas duas e igualar as duas. Então eu vou ter que 4A mais 11 é igual a menos A mais 1. Lógico, se eu somo o A lá, 4A mais A é 5A, e aí eu subtraio o 11 aqui. 1 menos 11 é menos 10. E aí é só dividir por 5, eu tenho A isolado, igual a menos 2. Já sei o coeficiente A do o coeficiente não, desculpa, a coordenada A do ponto, ou seja, a abscissa. Agora eu vou achar a ordenada. O que eu vou fazer? Eu vou calcular o f de A ou o g de A. Qual das duas funções é mais simples? G tem coeficientes menores. Então, eu vou calcular g de menos 2. Cuidado com o sinal. Menos x mais 1. Então, vai ficar menos 2 mais 1. E isso aqui vale b. Menos com menos dá mais. 2 mais 1 é 3. B igual a 3. Professor, podia ter substituído na A para verificar? Lógico. 4 vezes menos 2 daria menos 8. Mais 11 daria o mesmo 3. Tá bom? Então, sabendo o A e o B, eu tenho ponto. É o ponto menos 2 e 3, que é o ponto de interseção das duas funções. Esse outro exercício aqui, ele é um exercíciozinho simples, né? Só um texto muito grande. Olha só. O arquiteto pretende construir duas casas com piscina, uma do lado da outra. Ele desenhou uma planta incluindo as duas casas vizinhas e está em dúvida sobre a medida de um dos lados de cada piscina, pois precisa construir as casas de modo que a área ocupada, olha isso aqui, ó, a área ocupada pela casa 2, tá meio tortinho aqui, e pela piscina 2 seja maior que a área ocupada pela casa 1 e pela piscina 1. Então ele quer que a casa 2 mais a piscina 2 aqui ocupe mais área que a casa 1 piscina 1. Se eu comparar só as casas, a casa 2 é menor. A casa 1 é 8 por 8, a casa 2 é 6 por 7. Então a casa 2 é bem menor que a casa 1. Mas como eu vou juntar a piscina e uma piscina é triangular, a outra é retangular, eu vou ter que comparar também essas áreas. Então eu vou calcular as áreas totais. Área 1, que vai ser a área da casa 1 mais a área da piscina 1, e depois a área 2. A área da casa 1 é 1 quadrado de lado 8, 8 ao quadrado. A área da piscina 1 é um triângulo. Veja que é um triângulo retângulo, né? Então, cateto 8, outro cateto x. 8 vezes x dividido por 2 é a área da piscina 1. 8 dividido por 2 dá 4. Então, eu vou ter aqui 64 mais 4x. Beleza? A área 2. A área 2 vai ser a área da casa 2 mais a área da piscina 2. 6 vezes 7, porque é um retângulo, mais 6 vezes x, porque é outro retângulo, certo? 6 vezes 7, 42, 6 vezes x, 6x. Comparando essas duas áreas, eu agora preciso que a área 2 seja maior que a área 1. Se eu considerasse só a casa, a diferença de áreas entre a casa 1 e a casa 2 é de 22 metros quadrados. Ou seja, eu tenho que compensar isso na piscina. A diferença entre as piscinas é de 2x metros quadrados. Então esse 2x aqui vai ter que compensar os 22 que ele tem a menos na casa. Comparando então as duas expressões, eu chego na conclusão que o 2x tem que dar mais do que 22 metros quadrados. Porque aí sim a casa 2 mais a piscina 2 vai ser maior que a casa 1 mais a piscina 1.
Lógico, dividindo por 2, né? Eu tenho que o x tem que ser maior que 11 metros. Faltou unidade aqui, tá? Interessante colocar unidade. Então, o valor do x tem que ser maior que 11, para que haja ali, então, uma maior área de casa 2, piscina 2 do que área 1, piscina 1. Nossa, professor, mas que coisa esdrúxula, né? Esse desenho, essa piscina em triângulo. Cara, também acho estranho, mas é a proposta do exercício, né? O arquiteto é ele, não somos nós. Vamos lá. Esse exercício 3 é um exercício legal, porque envolve alguns conceitos de física, né? E vocês provavelmente ou já estudaram ou vão estudar isso aqui em física, tá? Vocês estudam lá em física o movimento uniforme. O movimento uniforme é caracterizado pelo fato da velocidade do móvel ser constante, mas não é uma função constante, porque eu vou fazer uma função horária, uma função S de t, ou x de t, dependendo aí do autor, né, do professor que trabalha. O espaço que o corpo ocupa, S de t, está escrito aqui, ó, S é a posição, né, o espaço do móvel no instante t segundos. Ele vai ser igual a S0 de t, que é o espaço inicial, quando o tempo é igual a 0 segundos, mais a velocidade v vezes t. O t está aqui do outro lado. Na hora de fazer o parágrafo, ele acabou indo para lá, mas é como se o t estivesse aqui multiplicando, tá bom? Vamos fazer assim, ó. Vou riscar esse t daqui e deixei ele lá para ficar mais fácil para você enxergar. Então, S de t igual a S0 mais VT. A letra A pergunta, qual é a função horária do movimento correspondente ao gráfico ao lado? Olhando para o gráfico, eu consigo analisar alguma coisa? Consigo. Consigo escrever essa função? Lógico. A gente fez um exercício parecido aí que a gente tinha um gráfico de uma função afim, né? É uma função afim porque é uma reta. Ah, professor, não é uma semi-reta? Exatamente. Porque para trás não tem nada. Tá? Então é uma semi-reta. Mas isso a gente vai determinar depois quando a gente falar de domínio e imagem. Tá bom? Então vamos lá. O que eu tenho ali no gráfico? Que quando o tempo é zero, a posição S é 20. Então S de zero igual a 20. E quando o tempo é 2, a posição S é 30. S de 2 igual a 30. Logo, eu posso escrever que S de zero, que é igual a S0 mais V vezes zero, né? Isso aqui vale 20. Então, S0 é 20, porque V vezes zero é zero, né? 0 mais 20 igual a 20. Então, a posição inicial do corpo é 20 metros. Preciso ainda determinar a velocidade. Bom, S de 2 é igual a 30. E ele é 20, que é a posição inicial, mais velocidade vezes 2, que é o tempo. Se eu substituo aqui por 30, 30 mais 20 é igual a 20 mais 2V. Subtraio 20, 10 igual a 2V, divide por 2, a velocidade é 5 metros por segundo. Com base no espaço inicial, posição inicial e a velocidade, eu escrevo então a minha função horária. S de t igual a 20 mais 5t. Importante entender que essa função ela não é do tipo assim, ó, reais em reais. Se eu olhasse assim, faria, é dos reais. Não é, não. Por isso que na letra B aqui, ele está pedindo domínio e imagem. Por quê? Quando eu olho para o gráfico, não faz sentido que a reta continue aqui para o lado esquerdo. Simples, porque não tem tempo negativo, não se volta no tempo. O tempo só vai para o positivo. Então eu vou trabalhar o domínio como o tempo pertencente aos reais com tempo maior ou igual a zero. E como a reta parte aqui do 20, depois vai para o 30 e vai continuar, ele vai indo cada vez mais longe, ele não volta, é movimento uniforme, né? Ele não para em nenhum momento, volta, não, é uniforme, ele continua indo. Então a imagem é o espaço, sendo que esse espaço é maior ou igual a 20 metros. Beleza? Qual será a posição do móvel após 10 segundos? Se eu já tenho a função horária, é só substituir o tempo por 10, né? Então, 20 mais 5 vezes 10, 5 vezes 10, 50, mais 20, 70 metros. Após quanto tempo o móvel estará na posição 120 metros? Opa, quando que a posição S de t vai ser 120? 120
igual a 20 mais 5t, que é a função horária. Subtrai 20, 120 menos 20 dá 100, divide por 5 aos 20 segundos. Então, depois de 20 segundos, o corpo já está na posição 120. Então, aqui tudo que ele nos perguntou. E ainda eu posso trabalhar com uma função definida por mais de uma sentença. Imagina que eu tenho ali uma função definida por 2 ou mais sentenças e cada uma delas é uma função afim num intervalo, num espaço do conjunto dos reais. Bom, nesse caso, a melhor coisa é fazer dentro de cada intervalo uma análise. Vou fazer um exemplo para a gente entender isso. Então, construir o gráfico da função f de x com f de x igual a 3 menos x se x maior ou igual a 2 e f de x igual a x mais 1 se x menor que 2. São duas sentenças. O que eu vou fazer? Eu vou analisar separado. Analisando primeiro a sentença inicial, x maior ou igual a 2. Então eu peguei 2 pontos. X igual a 2, x igual a 3. Se o x for 2, 3 menos 2 dá 1. Então eu tenho um ponto aqui, 2 para x, 1 para y. E 3 menos 3, se o x for 3, dá 0. Eu tenho ponto 3 para x, 0 para y. Com isso eu já consigo desenhar o gráfico. E nota que o gráfico eu comecei aqui nesse ponto, né? Aqui está o 3 e 0, tá bom? Ele não desenhou aqui, mas esse aqui é o 3 e 0. Aqui, tá? Começou nesse ponto e veio para a direita. Para a esquerda não foi. Por quê? Simples, porque não tem aqui. Eu peguei só valores de x maiores ou igual a 2. Certo? Agora eu vou pegar a segunda sentença, x menor que 2. Isso, mas não pode pegar o 2. Posso. Só que eu não posso incluir ele no gráfico. Ou seja, lá no gráfico, esse ponto vai entrar como bolinha aberta. Para ser menor que 2, para ficar abaixo do 2. Tá bom? Então, substituindo aqui, agora a função vai ser x mais 1. Então, 1 mais 1 é 2, tem o ponto 1 e 2. E 2 mais 1 é 3, tem o ponto 2 e 3. Lembrando, vou até pôr um asterisco aqui, esse ponto vai ficar com a bolinha aberta. Então, eu faço o gráfico. Aqui vai estar o ponto, né? Não marquei aqui, mas aqui vai estar o ponto 1 para x, 2 para y. E ali está o ponto 2 para x, 3 para y. Aqui também não marquei, né? A imagem desse cara aqui é 1. E agora, o que eu faço? Eu vou mesclar esses dois gráficos. Basta juntar, desenhar os dois no mesmo plano cartesiano. Então, você vê aqui ó, que primeiro a função vem subindo até chegar nesse ponto, 2 para x, 3 para y, bolinha aberta, ou seja, não inclui ele no gráfico. E a partir do 2, aí ela continua aqui embaixo. Se você olhar depois bem certinho, você vai ver que é justamente no 1, aqui onde ele corta o y, tá? E aí ele segue embora aqui, descendo nessa direção. Quando eu olho para isso aqui, eu percebo que o domínio da função é os reais, porque eu posso usar qualquer valor real para x, mas a imagem da função ela é do menos infinito até o 3 e aberto para o 3. Então eu posso usar todos os valores para baixo do 3. O 3 não. A imagem da função ela ocupa toda essa parte aqui, né? Mas o 3 fica com bolinha aberta, porque ele não entra no gráfico aqui. Legal? Vamos parar por aqui? Na continuação aí a gente vai ver mais algumas informações importantes das funções afins.